Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para um vídeo um tanto polêmico para algumas pessoas, mas um tanto esclarecedor para outras, principalmente quem aí segue os mandamentos de Deus, quem procura compreender o que existe no mundo espiritual e como que deve ser essa relação do mundo espiritual conosco aqui na Terra. E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre dízimo, oferta e voto. Eu confesso para vocês que falar a palavra dízimo para mim era um tanto suave, um tanto preconceituosa. Isso acontece comigo e tenho certeza que acontece com você. Mas a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: você tem dificuldade de entregar? Você tem dificuldade de deixar ir aquilo que você tem em mãos? Principalmente o que é relacionado a dinheiro e o que é relacionado a bem material. Então, Deus, quando Ele fala de dízimo, quando Ele fala de oferta, Ele vai agir em você no seu ponto fraco. No meu caso, o meu ponto fraco era a grana. Eu tinha medo de seguir o meu chamado, de seguir o meu propósito de vida, mas eu tinha medo de perder o dinheiro que eu tinha conquistado. Então eu era pegada. O centro da minha vida, o Senhor da minha vida era o dinheiro e não Deus. Então Deus foi me moldando, foi me trabalhando, foi dizendo pra mim: você precisa aprender o que é dízimo, que é uma obrigatoriedade, está na Bíblia, é uma lei espiritual. Qual que é a diferença de oferta pro dízimo? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse no seu íntimo é o quanto você tem dificuldade de entregar. O quanto? Já começa por aí. Você tem apego? Não, imagina. Eu não sou apegado, não. Eu dou de livre demanda. Será? Será que na hora que Deus te pedir alguma coisa, você é capaz de entregar? Assim como Ele entregou o seu único e amado Filho para salvar a humanidade, a mim e a você. Então, a primeira entrega, a maior de todas, eu diria, foi a de Deus, quando Ele entregou o seu Filho. Não há entrega maior do que isso. Lá no Antigo Testamento, livro de Gênesis, Levíticos, a gente pode estudar sobre holocaustos, sobre a forma que eles faziam para glorificar o Senhor, ou seja, eles entregavam as ofertas, e essas ofertas elas eram animais, cereais, azeite. Então existia todo uma coisa cabalística, sabe? Precisava ser feito o sacrifício ali do animal com relação ao sangue, não podia ser animal defeituoso e assim por diante. Então, naquela época era tenebroso, né? A gente quando você começa a estudar a Bíblia, você fala: meu Deus. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual é o meu nível de entrega? E confesso pra vocês que na medida que eu fui me convertendo e eu fui tentando entender o que estava acontecendo comigo, Deus falava pra mim: o seu nível de entrega, por mais boa que você seja, é baixo. Você é egoísta. Você pensa só em você. E sabe, o exemplo que eu quero dar pra vocês com relação a dízimo e oferta, vamos falar de oferta assim, ó. Tipo, você vai pra casa da sua mãe, você come lá, você janta lá, enfim. Você não é capaz de ajudar? Você acha que é obrigação da sua mãe? Eu, por exemplo, quando eu comecei a compreender isso, eu falo: poxa, eu posso levar um bolo pro café da tarde, eu posso ofertar um vinho, que eu sei que minha mãe gosta. Então, essas coisas foram mudando. A forma que eu lidava com as minhas coisas: isso aqui eu vou vender. Não, isso aqui... Não, quando você começa a compreender que você precisa dar, você precisa fazer a sua parte. Então, a primeira forma de entrega foi do próprio Deus, que enviou o seu Filho amado para se sacrificar. No Antigo Testamento a gente já previa algumas coisas, tá? E aí, um segundo exemplo é o exemplo do Abraão, que é o pai da fé. O que aconteceu com Abraão? Deus testou ele. Tá lá no livro de Gênesis, capítulo 22, que ele diz assim, ó: Deus manda Abraão matar o seu filho e entregar o seu próprio filho. O que Abraão fez? Seguiu os mandamentos de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Foi lá, preparou tudo, como se o filho seria sacrificado como um cordeiro. E Deus não, ficou só de tocar lá para ver se ele realmente ia cumprir aquilo que tinha sido colocado para ele. Pois ele ia realmente matar o filho quando um anjo do Senhor disse: para tudo. Já entendemos que você seria capaz de fazer qualquer coisa. E aí eu te pergunto: você seria capaz de entregar o seu filho em sinal de sacrifício?
Ah, eu sou capaz de tudo pelo meu filho. Ah, eu sou capaz, inclusive, de não aceitar. Eu sou capaz de tudo. Dou a minha vida, dou meu coração. Ok. Mas quando Deus te pede, você é capaz de entregar? Quando a gente tem uma perda familiar, nós temos dificuldade de aceitar a perda, de aceitar a morte, tá? Então reflita sobre esses dois personagens. Jesus, que também poderia ter negado, né? Poderia ter se negado. Não, é o seguinte, Senhor, qualquer outra coisa menos morrer pela humanidade. Mas não, morreu pela humanidade. E Abraão, que foi o pai da fé. Depois ele foi abençoado assim em nível máximo. Por quê? Porque Deus percebeu que ele era íntegro, que a motivação que tinha no coração dele era gigante, era muito maior do que o amor que ele tinha por Deus era muito maior do que o seu próprio filho. Ele sabia que ele teria o filho de volta, porque ele tinha fé, ele era o pai da fé. Mas aquilo tudo era uma estratégia para ver até que ponto a fé dele seria realmente testada, tá bom? E aí, e o nome do filho de Abraão, que foi o único filho que ele teve com a sua esposa, era Isaac, né? Então Isaac disse pro pai, nossa, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E era ele mesmo. Vocês têm noção disso? Por que eu tô falando sobre isso? Para você começar a abrir o seu coração no sentido de entrega. Eu acho que a gente não entrega o quanto deveria. A gente duvida. A verdade é essa, tá? Nós temos um apego. Pessoal, eu falo por experiência própria, eu era apegada ao dinheiro. Eu ouvia Deus falar pra mim assim, ó, quanto mais apegada você for, quanto mais medo você tiver de dar o próximo passo por conta de perder ou não o dinheiro que você tem, eu tiro ainda mais de você. Então, diante disso, vamos compreender a diferença entre dízimo e oferta. Dízimo vem da palavra hebraico, é uma palavra hebraica, que diz assim, ó, dízimo ou 10ª parte. O que isso significa? É entregar de tudo que vem para sua mão 10% só. Ó, só 10%. O papelzinho de dízimo, ele não tem só na igreja evangélica, ele tem igreja católica, ele tem em diferentes igrejas. A diferença é que na igreja evangélica isso é ministrado. Aí você pode me dizer, então esse é o problema. É tão ministrado, é tão sórdido, que aí o pastor rouba, mas não é problema seu. O que o pastor vai fazer, aí ele vai prestar conta. Agora, a sua obrigação é entregar, é bíblico. É uma ordenança, você precisa entregar, tá bom? Então, é entregar tudo que vem para sua mão, 10%. Veja, Deus te deu 100%. Você precisa entender que tudo que você tem hoje é por meio dele. E na medida que eu fui compreendendo isso, eu venho da religião católica, né? Eu faço estudo bíblico agora todas as quartas. E aí ontem uma menina no curso estava falando exatamente que a mãe, ela é católica praticante. E a mãe ensinou para ela o preceito bíblico de que todas as vezes que você for à casa do Senhor, você precisa entregar o seu dízimo. E aí, ela falou que ela nunca esqueceu, e ela via a mãe, hoje a mãe tem 70 e poucos anos, e a mãe frequenta as missas, leva o dízimo dela, e não te falta absolutamente nada. Por quê? Porque quando você entrega, Deus percebe a motivação do seu coração, certo? Ele te dá muito mais do que você precisa. É isso que as pessoas não compreendem. Você só precisa devolver 10%, por quê? Porque tudo é dele. Ele só tá te emprestando, tá bom? Eu vejo por mim. Quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a entregar, mesmo muitas vezes até sem poder. Às vezes a gente fala assim, mas o dízimo, ele não necessariamente precisa ser em dinheiro. Então, reflita. Ah, eu não entrego porque eu ganho pouco. Então, é tudo que vem para sua mão, 10%. E aí depois eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que mostram isso, como a viúva pobre, que ela entregou o que ela tinha. Então, você precisa se consultar, se examina, porque é bíblico. É uma ordenança, é uma ordem. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei literalmente a ser muito abençoada. E não é uma troca, não é um sistema de troca. Depende muito de como vai a motivação do seu coração. E por exemplo, na igreja católica, eu não entregava. Sabe? E hoje eu tenho essa completa noção. Primeiro que você repreende o devorador. Repreender o devorador é assim, você tem o dinheiro na sua mão, pois você faz de tudo com aquele dinheiro, menos servir a obra de Deus. Tudo, menos servir. Então, dízimo é uma ordenança. 10% de tudo que você recebe, você precisa entregar, tá? E é refletir o que eu tenho e o que eu posso entregar. Eu tenho uma moeda de R$1.
Pois é, essa moeda de R$1. Mas reflita, tá? As portas do céu se abrem para você, e isso não é visto só na igreja evangélica, porque a gente tem um preconceito até por conta de um monte de coisa errada que a gente vê por aí. Não é problema seu. Você tem um pacto com Deus, você tem uma conversa íntima com o Senhor. Então o que fazem de errado não me diz respeito, eu faço certo, eu entrego e acabou, tá? Mas observe a motivação do seu coração. Quando a gente fala de oferta, seria uma entrega de gratidão, seria uma entrega que vai além do seu dever. Então, por exemplo, eu hoje entendo que eu preciso ser dizimista e ofertante. Eu posso ser dizimista e ofertante. Dizimista no meu dever, tudo aquilo que é me dado, eu devolvo 10% ao Senhor, e eu posso ofertar. Eu posso, de repente, ir ao mercado, comprar uma cesta básica, eu posso, de repente, pegar um saco de açúcar a mais e entregar na igreja, eu posso pegar o meu cobertor velhinho e entregar na igreja, então eu posso uma coisa ou outra. Não. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Oferta é uma gratidão. Foi o exemplo que eu dei do bolo. Quando você leva um bolo, quando você leva uma flor para sua mãe, quando você leva, sabe? É nesse sentido. Então, vai além da igreja, tá? O que eu quero dizer é que vai além da igreja. Porque você começa a perceber essa mudança na sua vida, como um todo, ok? E aí, a primeira forma de oferta que a gente vê na Bíblia aconteceu entre Caim e Abel. Vocês conhecem a história de Caim e Abel? Os dois fizeram uma oferta para Deus. Só que Caim ofertou qualquer coisa. Foi lá na terra, pegou algo que ele continuaria na zona de conforto dele e ofertou. E Abel veio... Até anotei aqui pra você, ó. Ele trouxe primícias. Ele foi lá e trouxe as primícias do seu rebanho. Primícia é a melhor parte, é a parte mais suculenta. E o que aconteceu? A oferta de Caim foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita. Caim era do mal. Então ele tinha um coração tão perverso que ele matou o irmão. Ele matou Abel. Por quê? Porque a oferta dele não foi aceita, ele tinha uma motivação errada no coração e aí ele matou Abel. Então reflita sobre isso. Quando você oferta, tem que ser de todo o seu coração. E não é uma negociação com Deus. Ó, Senhor, o Senhor tá vendo o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo a minha parte. Qual que é a sua parte, Senhor? Eu tô cumprindo aqui, ó. Não. É uma motivação coerente, é uma motivação real. Nossa, quantos milagres eu vi agora nesse menos de um ano que eu tô nessa caminhada, nesse relacionamento com Deus. Não tô falando de igreja, tô falando de relacionamento. Quanta coisa eu vi acontecer maravilhosa, gente, impressionante, tá? E aí eu queria falar pra vocês sobre a oferta da viúva pobre, que tá no livro de Lucas, capítulo 21. E aí Jesus tá lá vendo as pessoas darem as suas ofertas, né? Tá vendo as pessoas ofertarem. Viu os ricos que botava lá, depositava, e aí viu a viúva, que não tinha nada, ela só tinha 2 moedas. Pois ela foi lá e depositou as 2 moedas. E aí Jesus diz aos seus homens, né? Diz assim, ó, quem você acha que ofertou mais? A viúva pobre ou os ricos? Ô, Senhor, claro que os ricos. Não, a viúva, porque a motivação dela era tão grande que ela entregou aquilo que ela tinha. Era só o que ela tinha. Tem pessoas na igreja, por exemplo, que não tem R$1. E elas fazem assim, ó. Tá aqui, ó, Senhor, as minhas mãos. Me usa. É pra lavar o banheiro? Vou lavar o banheiro. Ok. Reflita, mas reflita intimamente no seu coração sobre isso. Porque a viúva só tinha 2 moedas. E ela entregou as 2 moedas. Ela entregou tudo o que ela tinha. De repente você tem R$10. Quanto que é 10% de R$10? Pensa. E aí, pra gente finalizar, eu queria falar sobre a questão dos votos, né? A questão dos votos é quando você não tem e você faz um voto pra Deus. A gente só precisa tomar cuidado porque tem gente que promete e não cumpre. Então vamos supor que voto é aquilo que não existe. É aquilo que não existe que você vai fazer um trato, um voto com o Senhor. E quando aquilo acontecer, você vai entregar o combinado. Só que, mais uma vez, analisa a motivação do seu coração. Porque ela pode ser uma motivação tola, uma motivação errada, meio que um troca-troca com Deus, tá bom? Então reflita sobre isso. Por exemplo, eu posso fazer um voto, de repente eu tenho um dinheiro para ser liberado e essa liberação não acontece. Eu faço um voto, oro, né, jejuo, e aí o que acontece?
quando milagrosamente isso acontecer, parte daquilo, conforme o combinado, eu vou entregar para a obra do Senhor. O que vai ser feito com isso, também não sei. Mas a minha parte e o meu trato foi feito. Isso chama-se voto. E isso não nega nenhuma das outras duas coisas que a gente falou, sobre oferta e sobre dízimo, tá bom? Então, reflita sobre isso, qual é a motivação que você carrega no seu coração para de fato passar a ser dizimista e ofertante. Tá aqui, ó, coisas bíblicas para que você possa se amparar. Eu entendi isso. As portas de Deus vêm se abrindo para mim. Eu tenho certeza que você vai se abrir também. E eu era uma dependente do dinheiro, tá bom? Deixei de ser, graças a Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!